Boa noite, já começando derrubando tudo aqui. É vida real. Vou abrir aqui por causa do sinal. Boa noite, vamos chegando. Vou esperar o pessoal ir chegando aí. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses atributos e como você pode aplicá-los na sua vida. Se você crê em Jesus, Jesus habita em você. E todos essas habilidades, todos esses dons podem ser expressados na sua vida. Existe um treino para fazer isso. Isso não é algo natural, isso não é algo de uma hora para outra, mas é um treino. Vamos finalizar o ano assim? Pega esse aviãozinho, chama para mais gente. E eu quero ouvir vocês aqui. Quem já tá aqui, vida real, Noádia. Boa noite, Larissa. Pega esse aviãozinho, vamos compartilhar. E quem tá aqui, me conta, como é que tá sendo o detox? Como é que foi? Como é que vocês estavam lá no início? Como é que vocês estão hoje? O que vocês estão aprendendo? E principalmente, o que vocês estão conseguindo colocar em prática? É isso que eu gostaria de saber. Porque a meditação, gente, pra mim, ela é uma forma de internalizar aquilo que a gente crê. Por isso que eu falo que ela é um complemento da nossa experiência de fé. Porque quando eu falo assim, eu creio em Deus, Jesus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Como que é isso na prática? E é isso que a gente vai fazer. Perceber na prática. Gente, eu fiz um procedimento hoje e eu tô toda inchada e minha boca tá assim, eu não tô conseguindo expressar tanto. Então eu espero que a minha dicção aí vocês estejam entendendo e eu vou tentar ser mais breve porque eu tô com muita dor. A Larissa tá falando aqui, não tô conseguindo fazer muito, mas estou praticando não julgamento comigo mesma. Isso já é uma prática, já é fazer muito, porque esse ponto do não julgamento, né, Larissa, a gente sabe como que nós somos cruéis conosco, né? E a gente sabe, a Bíblia fala que o inimigo, ele é o acusador. Vocês já pararam para pensar quanto de acusação existe de nós para nós mesmos? Então, essa é uma coisa que mexe muito comigo. Onde existe acusação, Deus não está ali. Então, como que a gente pode trazer a compaixão, o amor, a misericórdia, que são as características do nosso Pai? Como vai você? Obrigada por perguntar, o Dr. Jonatas aí. Boa noite, gente. Dr. Jonatas está vendendo uma mentoria. Mara, se eu fosse vocês, eu ia lá ver. Gosto demais do Dr. Jonatas, gente, presente da internet. Val, boa noite, como vai você? Muito obrigada por perguntar, Val. Tô bem, tô com dor, mas tô bem. Mas vou ficar, gente, um pezinho. Foi o primeiro procedimento. Diz que depois dos 30, né, gente, o colágeno vai acabando. Então, esqueci de entrar no YouTube, acabei de perceber. Então eu fui colocar um tiquinho de colágeno. Hoje pratiquei a aceitação em uma situação que eu não tenho controle. Ale, como que foi praticar isso? Conta pra gente. A Camila Gabriela aí, boa noite. Gente, bora chamar o povo. Então, eu vou fazer um resumo até então de como que foi o detox da mente. Se você não fez, pode ficar aqui, porque vai dar pra você acompanhar o raciocínio. E vai ser um estímulo para você fazer. Todo o detox da mente, ele tá ficando no nosso feed do Instagram. Como fazer? Vai ter lá, dia 1, tarefa 1. Você vai fazer a tarefa 1. Dia 2, tarefa 2. Vai fazer a tarefa 2. E assim vai durante 21 dias. É para finalizar o ano bem, é para começar o ano bem. E em janeiro, gente, dia 10 de janeiro, nós vamos ter o desafio para meditar com Deus. Então, esse já é um preparo para esse desafio. Por quê? Porque você já vai chegar com uma mente muito mais preparada para você introduzir a meditação. E em 7 dias você vai sair sabendo e entendendo melhor o que é meditar, tá bom? Então, vamos lá. Lud tá aí?
Eu só começo quando a Lud chega, gente. Olha lá, tá aí. Ah, Bel, você não precisa de colágeno. Bel. Mas um dia eu precisarei. Disso que é preventivo. Mas eu fiz com uma amiga muito querida. Se vocês quiserem indicação, então vamos lá. Gente, a gente começou falando do método orar, né? Que é um método de lidar com situações, lidar com os aspectos do dia a dia, as situações que a vida traz. E o método orar, ele tem o O, que a gente falou que é observar, o R, que a gente falou que é reconhecer, o A, aceitar, e o último R de responder. Então, todas as situações e desafios que você enfrentar na vida, a primeira coisa que você vai fazer é observar. Tem gente que nem para pensar. As pessoas já reagem, que é o que a gente chama de reatividade. Nossa mente, existe um processo que a gente chama de automatismo, é um piloto automático, que é um mecanismo super importante do nosso cérebro, pois ele economiza energia, tipo assim, o meu cérebro tem um caminho a se fazer toda vez que algo acontece, ele já aprendeu alguma coisa. Só que esses automatismos, quando eles se tornam generalizados, eles diminuem muito o nosso repertório de comportamento. Aí a nossa vida começa a ficar mais do mesmo. E quando a gente vai entender o porquê, é porque a gente está muito no automático. Então a gente precisa criar uma vida mais consciente. A ideia do detox é trazer consciência. Uma vida consciente é uma vida não necessariamente com menos sofrimento. Às vezes a gente vai tomar consciência de muita dor, de muito sofrimento, mas é uma vida com mais autonomia. É uma vida onde a gente se sente menos refém das coisas e a gente tem uma gestão, um governo melhor sobre as coisas. E aí o primeiro aspecto dessa vida mais consciente é a gente parar para observar. Simplesmente isso. E eu dei várias tarefas que vão desafiar você a só observar. E isso já mexeu muito com as pessoas. Como assim que eu vou só observar? Eu só olho na hora que a raiva tá aqui. Na hora que uma injustiça aconteceu comigo, eu só vou olhar? Maíra, misericórdia! Como é que só faz isso? Como é que eu não respondo? Como é que eu não reajo? Só olha. Olha tudo que te acontece, olha os sentimentos que vêm, olha os pensamentos que surgem, olha as reações fisiológicas, se conheça, olhe para dentro. E aí, à medida que a gente para observar, a gente vai começar a se perceber. E a gente se percebendo, a gente vai tirar coisas preciosas de nós. Nós vamos começar a reconhecer algumas coisas. Então, do observar, o O de observar, o R, nós estamos montando a sigla orar. O R é de reconhecer. Então, eu reconheço, olha, o quão humano é a raiva que surge em mim. Um desejo, uma vontade, um pensamento, um sentimento. Normalmente aparece pensamentos, sentimentos, reações fisiológicas e impulsos e vontades. Então eu vou reconhecer, entendendo a humanidade que existe naquilo, entendendo esse traço humano que existe em mim. Então a gente falou lá do bom e do ruim. Quando a gente parou para olhar, a gente notou que existem coisas boas e que existem coisas ruins. E essa percepção vai nos aproximando de lugares mais saudáveis. Aqui a Tiff tá falando, eu bem que olho, mas não sei administrar o depois. Esse é o depois que nós vamos falar hoje, tá? E aí esse reconhecer, esse olhar mais humanizado para o que tá acontecendo, seja para as questões da vida, pode ser questões interiores, viu, gente? Então eu reconheço em mim sentimentos bons e ruins, ou pode ser questões exteriores. Por exemplo, uma situação de injustiça. Gente, existe injustiça na vida. Será que tem como eu reconhecer e aceitar esse lugar? Então, quando alguém fez uma sacanagem comigo,
Vida. Vida real. Vocês viram que eu comecei a live hoje falando, né? Vida real. Será que tem como ter esse olhar um pouquinho mais neutro? Porque como que a gente costuma olhar para aquilo que é negativo, para uma injustiça? Eu não podia viver isso. Como que fulano de tal fez isso comigo? Como que aconteceu isso comigo? Deus! Calma. Tem algo que faz parte. Faz parte. Eu brinco com os meus alunos muito, tá tudo bem. E o tá tudo bem não é achar tudo legal, não é isso. Mas é ter um olhar de isso aqui faz parte, um olhar adulto e maduro de entendimento. Parar com tanta revolta, resistência, briga com aquilo que é. A Ana Lúcia falando, é difícil não reagir à injustiça. Então, olhem para você ver o que nós estamos falando. Vai surgir um tanto de coisa. Na hora da injustiça vai surgir a raiva e ela é importante, porque ela vai te ajudar a se defender. Mas será que você vai se defender da melhor forma? E é aqui que nós vamos entrar no último R da nossa sigla orar. Então, eu vou observar, eu vou reconhecer, eu vou aceitar e, por último, nós vamos responder. O que é responder? É sair do estado da reatividade. E ao passar por essas etapas, nós vamos entrar num estado de responder, de responsividade. Eu vou escolher o melhor caminho que eu tenho para responder. Então, diante da injustiça, diante da raiva que surge em mim, o que é melhor eu fazer? E aqui, como cristãos, nós vamos entrar no primeiro aspecto da resposta, que tem a ver com uma resposta sábia. Nós temos um modelo de resposta às coisas. E esse modelo é quem? Esse modelo é quem? Quero ouvir de vocês. Responder. A Cláudia tá falando aqui, responder é difícil. Gente, muito mais difícil é a gente ficar aprisionado na nossa reatividade. Muito mais difícil é a gente se embolar nas nossas respostas impulsivas, nas nossas respostas impensadas e nos nossos pecados. Porque esse tipo de reatividade normalmente é onde a gente cai. E pecado gera morte. Jesus. Então, o nosso modelo de resposta precisa ser Jesus. Precisa. Nós temos que ter como parâmetro de referência Jesus. Talvez você reage igualzinho seus pais reagiam. Sua mãe reagia, seu pai reagia. E você está reproduzindo esses comportamentos. Talvez você reaja como as pessoas da sua casa reagem. Talvez você tenha outros modelos disfuncionais. E todos nós aqui, gente, um ser humano, ele vai estar disfuncional em algum aspecto. Por isso que a primeira tarefa no detox da mente, que foi, depois de passar por esses aspectos de observar, reconhecer e aceitar, foi responder. E responder pensando o que Jesus me orientaria, o que Jesus faria. Para mim, essa é uma das maneiras mais eficientes que eu tenho de ouvir a Deus. Porque às vezes a gente quer ouvir a Deus, gente, quem aí concorda? A gente quer ouvir uma voz, a gente quer ter um arrepio, a gente quer ter uma experiência. Pode deixar aberta, amor? Por favor, obrigada. Só fica olhando a Clarinha. A gente quer ter um arrepio, né? A gente quer ter alguma coisa diferente. Um trovão, tipo assim, que Deus coloque num letreiro a resposta. E tem uma coisa que eu falo muito simples, que é uma das tarefas que a gente fez, que foi: Jesus, se você estivesse aqui, o que você falaria pra mim? O que você me orientaria? Porque se você é cristão, você tem um dever de conhecer quem é Cristo. Nós somos cristãos, portanto, somos seguidores de Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, a gente tem que saber qual que seria o comportamento de Jesus aqui.
E o comportamento de Jesus, ele não é muito complexo. Ele passa, eu falo que a medula espinhal do comportamento de Jesus é o amor. O amor. Então, Jesus, o que ele veio? Ele veio aqui na terra amando o Pai, em cumprimento, né, ao que o Pai falava, ao que Deus Pai falava, e em amor por nós. Então, de todo o amor, ele se desdobra em vários atributos. Então, os que eu trouxe aqui, que eu comecei a live falando: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, precisam ser o nosso modelo, o parâmetro para onde eu tenho que olhar. E eu só consigo, e aqui, por que eu chego, nós estamos chegando nesse ponto da live, eu só consigo fazer isso se lá atrás eu já vim aquietando as minhas reatividades, para abrir espaço. Por isso que eu falo que a meditação é uma abertura de espaço, para abrir espaço para as características de Jesus, para o Espírito Santo de Deus que habita em nós agir. Olha o Adolfo falando aqui: é difícil observar, reconhecer curiosidade, porque o ser humano, porque é humano o controle, gostamos de ter controle. E aqui eu quero que, foi excelente, muito obrigada por ter compartilhado, Adolfo Souza, né? Espero que eu esteja falando certo. Foi muito interessante você ter compartilhado, por quê? Porque a tentativa de controle, ela não tá. Se a gente tá no controle, a gente não tá numa experiência de entrega e confiança em Deus. A gente tá confiando, na gente. O controle, ele é um mecanismo cerebral na tentativa de nos mantermos seguros, de nos mantermos amparados. Isso é verdade. Só que nós não podemos, na verdade a mente faz isso, mas nós temos que lembrar quem é a nossa segurança, quem é o nosso amparo. E essa chavinha, ela vai sendo virada a cada oportunidade que você tiver. Cada desafio que você tiver na vida, você vai trocar o controle pela entrega. E a meditação, gente, ela é um treino formal de entrega. Quando você fecha os olhos, quando você ouve uma meditação, você vai ver na sua experiência de meditar a tentativa de controle da sua mente. Sua mente vai tentar controlar como você respira. Sua mente vai tentar controlar o que você está pensando. Você vai tentar se controlar o tempo inteiro na experiência de meditação. Mas a condução vai fazer com que você treine um espaço dentro de você, na hora que você está fechando o olho, de só ser. Não controlar nada. Só ir para sua essência. Só ser. Quando a gente permite só ser, sabe quem tá lá junto com a gente na nossa essência? O Espírito Santo. Então, tá fazendo sentido, gente? Que eu disparei aqui a falar. Tá fazendo sentido? A Thalita falou: eu queria tanto descansar e não consigo. Thalita, você vai entrar no www.cristãosquemeditam.com.br. Lá vai aparecer assim: desafio 7 dias para meditar com Deus. Vai estar em algum lugar. Você vai fazer esse desafio. Porque o descanso, ele não é um lugar que está pronto. Ele é um lugar que pode ser construído. E eu tô aqui para ajudar você a construir isso. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Sabe por quê? Porque isso é o que os meus alunos falam. Muita gente consegue entrar nesse lugar de descanso. Ele não é simples. Não, aliás, é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados no controle. E a gente é totalmente invadido, totalmente por mentalidades de que o controle é bom. Controle seus pensamentos, controle as suas emoções. Vocês já viram alguma frase dessa? Parece que é até bom quando eu controlar. Não é por aí.
O caminho não é pela força. Eu não acredito. Eu vejo isso dentro do meu consultório. Eu não acredito. O caminho é o amor. Jesus é o caminho, o amor é a resposta. Eu amo essa frase. Falo muito ela com os meus alunos. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa resposta, depois que a gente observou, reconheceu e aceitou, a gente vai estar mais apto a respondermos melhor. Por quê? Porque a gente vai diminuir essa reatividade e vai começar a tentar responder melhor as coisas. E aí, a primeira coisa, a gente vai falar do Espírito Santo, que é como Jesus responderia, que é o que eu falei. Esse tem que ser o nosso modelo. E aí tem um pilar, gente, que ajuda muito a sair da reatividade e a entrar nesse lugar de resposta, que é viver o momento presente. Porque o que acontece? Na nossa mente, lá o Adolfo falou lá, nossa mente quer o controle. Ela tá tentando nos proteger dos possíveis riscos que a gente pode viver lá na frente. Isso é a ansiedade. A ansiedade é o que surge quando a gente detecta uma ameaça lá no futuro e quando a gente percebe que a gente não tem capacidade de enfrentar aquilo que é ameaçador. Aí a gente começa a entrar em estratégias de controle para não viver essa ameaça futura. Ou a nossa mente está lá no passado, tentando pensar que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse, se isso tivesse acontecido, eu não estaria sofrendo assim. Ela tenta reformular o passado para trazer um certo conforto. E aí, enquanto essa mente está lá no futuro, enquanto essa mente está lá no passado, a nossa vida está acontecendo aqui, no nosso momento presente. Então, a gente precisa ter um pezinho. O que é que o momento presente vai ser? Ter um pezinho na realidade. Você precisa cair na realidade. A realidade é, perdi lá atrás. A realidade é, não tenho controle lá do meu futuro. A realidade é, não adianta eu tentar entrar nessas 1000 estratégias aqui, porque o meu futuro não tenho garantia. O que eu tenho? Eu tenho meu hoje. Tem uma música que eu amo que fala assim, que é do Paulo Nazaré, que o pessoal do curso todo sabe. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e amanhã eu sei que Deus cuidará. A gente tem que crer nisso. Fé é isso, gente. Mesmo que a gente não esteja vendo, a gente crê. Então, não pode deixar aberto. Tô na casa, cada hora chegando e deixa fechado. É porque senão a internet oscila. Tá tudo bem, pode. Deixa eu ver os comentários aqui. Que era Maíra pra mim. Estou numa estafa tão grande que meu corpo está padecendo. Além de sinusite, apareceram manchas no corpo. Gente, o corpo inteiro fala. Quando a gente não para observá-lo, para perceber, para escolher um melhor caminho. O corpo vai ser a consequência. Então, e aí eu fiz uma pergunta lá no desafio. O que te impede de viver o seu hoje? E aí eu queria perguntar pra você. O que anda te impedindo de viver o seu hoje? Medo? Preocupação? Remorso? Ruminação de problemas? O que te impede de viver o seu hoje? Eu quero que você coloque aqui para eu ter uma noção do que está impedindo vocês de viverem o hoje de vocês. Planejamento? Excesso de planejamento? A Ju colocou aqui, ó, medo e ansiedade. Ju, você consegue, pode ser só pra você, tá bom? Mas tente identificar, medo de quê? Ansiedade é um medo, né? Medo de quê? A Camila,
Anseios pelo futuro, se estou no caminho certo ou não. Preocupação e medo, terminando o meu doutorado até o final deste mês. Medo e preocupação, medo, ansiedade e preocupação, medo e ansiedade. Olha o tanto de futuro, olha o tanto de futuro. Amanhã você pode nem estar vivo. E aí você nem viveu o seu hoje. Olha que tristeza. Eu fico só imaginando assim, quando a gente chegar lá no céu, Deus falar assim... Não tem algo mais em que eu possa ajudar? Gente, a Siri, o que você fez com aquele dia que eu te dei? Você ficou preocupado. Eu fico pensando tanto isso. Necessidade de controle e ruminação dos problemas. Desemprego. Camila falando, descobri que meu filho é autista. Inúmeros medos, imagino. Medo de acontecer de novo, né? O Rafael tá falando aqui do desemprego. A viver de futuro, ruminação de problemas, ansiedade, vontade de morrer. Bárbara. Procura uma ajuda, tá? Essa vontade de morrer não tá dentro aí do espectro normal, não, tá bom? Os medos, as preocupações estão, mas aí já entrou num parâmetro mais delicado. Pode procurar uma ajuda psiquiátrica para avaliar isso, tá? Você não tá correndo nenhum risco. Elaine, quebra de confiança, buscar a decisão perfeita. Então, vamos lá, gente. É preciso jogar luz ao que te impede de viver esse hoje. Porque provavelmente tem algo aí, lá no fundo, escondidinho, de falta de fé, de incredulidade, de controle, como a gente tem falado. E aqui eu vou falar uma coisa que aconteceu, eu vou dar um exemplo, tá bom? Não necessariamente que seja isso. Eu acho que tem muitas situações, traumas envolvidos, sim. A gente não tá descartando isso. Mas é só para vocês entenderem, assim, como que vocês podem estar em círculos que se auto-perpetuam. A gente chama isso de sabotagem, né? Tipo assim, como que vocês podem estar em caminhos que às vezes fazem vocês caírem e permanecerem no mesmo lugar, tá? Uma pessoa falou assim comigo, Maíra, que numa das coisas do desafio, eu falei assim, será que você aguenta só caminhar sem chegar a lugar nenhum? Como é que seria experimentar um dia só vivendo, só desfrutando? Foi uma das tarefas do desafio, que é tudo que a gente está trabalhando aqui. E aí essa pessoa falou assim, socorro! Se eu ficar sem fazer meu planejamento, o que vai ser do meu futuro? Acho que foi uma coisa assim que ela falou. Eu morro de medo, eu tenho muita insegurança de não dar certo lá no meu futuro. E aí ela vive a vida de planejamento em planejamento. Isso eu fui conversar com ela me contou. E aí, gente, eu falei com ela assim, até falei nos stories um dia, eu falei, esse é o X da questão. Porque enquanto você planeja, o que está por trás da necessidade de planejamento? Existe uma insegurança. Aí ela falou, um medo de não dar certo, um medo de fracassar lá no futuro. E o planejamento, gente, ele não é o melhor remédio para insegurança. O melhor remédio para insegurança é o quê? É um remédio que Deus já nos deu. Que é a segurança que vem dele, que é a única fonte de segurança possível. Mas a gente fica achando e tentando, pela nossa própria força, nos trazer as nossas seguranças. E aí, não é que é errado planejar. Não é isso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que vive em função, que vive pensando
nesse planejamento, que vive pensando maneiras de se sentir segura nesse futuro. E aí a gente que é cristão, gente, eu acho que isso é incompatível com a nossa experiência de fé. Porque não tem como. Se eu estou depositando a minha expectativa no tanto de planejamento que eu faço para eu ficar segura no meu futuro, eu não estou depositando a minha segurança em Deus. E aqui eu quero contar para vocês uma experiência que eu falei sobre... que eu vivi no meu concurso público. Eu estudava há 8 anos para concurso público. Porque a minha família é de concursados. E eu tive essa cultura, enfim. Eu desde antes da faculdade eu já estudava. Então, eu passei a faculdade estudando boa parte dela para concurso público e tudo mais. E aí eu fui numa pregação, fui num culto. E esse pastor falou assim, ele falou a seguinte frase comigo: fé é saber correr riscos. O que o controle faz? Ele tenta evitar risco a todo custo, né? E ele falou assim, fé é saber correr riscos. Você tem corrido riscos? Ele perguntou pra mim. E aquilo entrou, gente, e entrou muito forte no meu coração. E ele falou assim, como que você vai ver o agir de Deus? Como que você vai experimentar? Se você não dá espaço, se o seu controle tá tomando conta do seu dia inteirinho, como é que você vai se entregar? Como é que você vai confiar se tá tudo na sua mão? E aí, eu lembro que o meu coração no concurso público, meu coração, não tô falando que todo mundo que faz concurso público é assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra concurso, a minha família inteira é concursada. Mas o meu coração naquela hora, eu falei assim, meu coração, eu acho que o concurso é aquilo que vai me trazer estabilidade. Porque essa é a ideia que foi colocada pra mim. Você vai ser estável quando você estiver num concurso. Então, eu associei concurso e estabilidade. E eu, na minha insegurança, precisava de quê? De estabilidade. Onde que eu ia achar minha estabilidade? No concurso. Onde que a nossa estabilidade está? Não é no concurso. Ele pode dar uma falsa estabilidade. Ele pode dar até uma certa estabilidade. Se a gente for parar para olhar. Mas ele não te traz essa experiência de fé, de confiança. E eu lembro que naquele dia, eu falei assim, a minha segurança não tá no concurso, a minha segurança não tá em Deus, a minha segurança tá numa coisa da terra, que pode falhar, que pode não me fazer feliz, que pode me frustrar, que pode um tanto de coisa. E eu falei, eu não quero viver isso, eu quero viver uma experiência com Deus. E naquele dia eu peguei todo o meu material de 8 anos de estudo. Eu estudava para um concurso que chama taquigrafia. Era um concurso da Assembleia daqui de Minas. E eu entreguei para os meus pais e falei assim, toma, eu quero viver uma experiência de fé com Deus. E eu não quero que meu coração esteja nessas coisas aqui. Eu quero que meu coração esteja em Deus. Eu vou confiar em Deus. E nisso, meu coração, gente, aí não é que eu me lancei. Meu coração, quando eu perguntava pra ele, ele queria a psicologia. Então, eu falei, eu quero a psicologia, mas me dava medo. Eu tinha medo, tipo assim, como é que eu vou abrir um consultório? Como é que vai chegar gente em mim? Como é que vai um tanto de coisa? E aí, gente, nesse inteirinho, assim, foi um risco. É como se eu tivesse soltado de um precipício, caído num lugar vazio, porque o concurso era um caminho seguro pra mim. Vocês estão entendendo? E aí, peraí, gente, eu tenho que tirar a Clarinha daqui. Vai pra lá, senão ela faz xixi no tapete. Tá, vovó, vai pra lá. Desculpa, gente. E aí, passou pouco tempo depois, isso nós estamos falando, tipo assim, de 2015, viu, gente? Eu fui num retiro, né, da igreja, e um pastor
falou comigo, olha, Deus, não sei o que você faz, não conhecia nem nada. Ele falou assim, Deus tá mandando te dizer que as pessoas que vão entrar numa sala com uma porta branca são as pessoas que ele vai mandar pra você. E em 6 meses, gente, meu consultório tava cheio. E em 8 anos, meu consultório não esvaziou. Essa experiência sustenta, foi tão forte pra mim. Mas por quê? Porque eu me lancei, porque eu falei, eu quero confiar no Senhor em algo. E aí eu abri espaço pro Senhor agir na minha vida. Eu tô falando isso de todo o coração. E assim, com toda a responsabilidade do mundo. Por quê? Porque eu acho que Deus poderia ter um outro caminho pra mim. Deus poderia não ter trabalhado e não ter enchido meu consultório. Vão pensar assim, tudo bem. Eu acho que Deus iria me conduzir para outros lugares. Mas é quando a gente solta, quando a gente fala assim, então eu vou sair desse controle, eu vou entregar. A gente pode perceber mais os caminhos que Deus quer conduzir a gente. Então, eu falei com essa pessoa, falei assim, quem sabe, né, com essa pessoa que falou do planejamento, ela não consegue viver uma vida sem planejamento. Experimenta um pouquinho. Será que dá pra ser só? Pode ser um mês, gente, mas tem essa experiência. Como é que é se eu deixar aqui Jesus no meu barquinho? Como é que é se eu tenho uma meditação para crianças que eu falo isso. Como é que é deixar Jesus aqui? Como é que é estar nesse barco com Jesus? Porque até agora, nas nossas tentativas de controle, a gente não traz Jesus pra gente, pra esse barco. A gente fala assim, Jesus, fica aí, se eu afogar, eu te peço ajuda, viu? Mas eu vou remando até aqui. É ou não é? Faz sentido, gente? Ou eu tô viajando demais? Vocês acham que isso é aplicável na vida de vocês? Vocês acham? Me conta aí, que todo mundo parou de falar de repente? E aí, Maíra, o que isso tem a ver? O que tem a ver meditação? Que você tá contando isso aqui? Porque eu fico contando minhas experiências, mas porque eu acho que foi um testemunho muito forte na minha vida. E eu acho que pode edificar a vida de alguns, enfim. Tenho maturidade para receber, mas o que a meditação tem a ver? Ela é um treino de entrega, sabia? É um treino de entrega. Quem medita aqui sabe. Porque é o seguinte, eu vi aqui a Val falando do doutorado. É o seguinte, e se eu não conseguir entregar? Eu vou fazer, hoje eu lido assim, ó. Eu vou fazer o meu melhor, por exemplo, aqui na live, tá? Gente, eu vou fazer o meu melhor, eu vou trazer a alegria de Jesus, eu vou trazer o amor de Jesus, né? Eu medito nisso tudo antes e tal. Mas Jesus, eu garanti que as pessoas me ouçam, eu garanti que as pessoas participem da minha live, eu garanti que... Não tenho essa garantia mais. Eu não tenho. E isso foi sendo internalizado em mim. Então, uma coisa que poderia ser muito estressante, já foi muito. Criar esse perfil, levar esse perfil. Por quê? Porque é um risco. É um risco. Esses dias minha mãe me puxou a orelha, que eu fico falando algumas conjugações erradas, gente. Pelo amor de santo Deus. Porque falar ao vivo é difícil. E aí, ela me puxou a orelha. Eu falei, gente, eu corro esse risco de alguém fazer um recorte e falar alguma coisa errada. Que eu falei, tipo assim, corro muito. Mas Deus tá aqui se der errado. E se der errado? E se eu não conseguir entregar um negócio a prazo? E se isso, e se aquilo? Claro, com responsabilidade, viu, gente? Se der errado, Jesus tá comigo no barco. Entendeu? Então, assim, desapega. Ai, Deus, mas eu vou falar lá e as pessoas vão me avaliar. O Senhor tá comigo. Ai,
Ai, Deus, mas nossa, aquilo que eu vivi no passado, se eu não tivesse vivido. Deus está comigo hoje. Então, gente, essa consciência, viver debaixo dessa consciência, que aí pra mim é a consciência da presença de Deus. Deus está. Deus é. Deus está. Se eu for ao céu ou mais profundo mar, ali Ele vai estar. E isso muda tudo, gente. Muda tudo. Saber que Deus está muda tudo. Entenderam? Então, a meditação, ela treina essa consciência da presença de Deus. Amém, Val. Glória a Deus. Tá? E aí, gente, a ideia do detox é que vocês experimentem um pouquinho, passar um dia assim. Vocês podem, porque aí tem gente que fica, não consigo. Né? Eu vi no dia do caminhar, foi muito interessante. Como é que eu vou só caminhar? Aqui, só experimenta um tiquinho, depois você pode voltar. Você pode voltar a sua estratégia que você tá usando há 40 anos. Pode voltar, mas é um convite. É um convite a você experimentar a sua vida de forma diferente. Tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Semana que vem vai ser a nossa última live do ano, né? Depois a gente vou entrar aí num recesso. Se você tá rolando já a inscrição do desafio de 7 dias para meditar com Deus, www.cristãosquemeditam.com.br, sem o tio do cristãos, né? E aí lá vocês vão achar desafio 7 dias. E foi um desafio, tô vendo aqui a Vilma, não, foi da Noádia. Desafio 7 dias a gente fez, na época a Noádia foi numa turma, a gente já fez esse desafio antes, nós vamos fazê-lo reformulado. E Noádia, eu tenho tanta vontade que você grave um testemunho. Noádia, ela tava deprimida, você lembra disso, Noádia? Deprimida. E esse desafio foi um empurrão, né, Noádia? Você levantar da cama, pra você fazer, você querer tomar banho. Eu lembro como é que a Noádia tá. Noádia, se você estiver aí, fala. O curso, nós vamos abrir o curso dia 17 de janeiro. A gente vai fazer essa live de 7 dias para meditar com Deus. E dia 17 de janeiro a gente vai abrir a turma 11, tá bom? A Noádia, eis-me aqui. Noádia, tô mentindo, Noádia? Cama nunca mais. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a entender a presença de Deus em todos os nossos dias, no nosso dia a dia, é o suficiente para nos resgatar. Aí a Noádia, e a vontade de morrer passou. Linda demais. Amo demais essa comunidade, gente. Vilminha também, lindo, uma história linda. Gente, tem depoimento das meninas tudo lá nos IGTVs. Vilma também, né, perdeu um filho, né, Vilma? Um câncer enfrentando. Então, assim, como foi lindo as coisas que Vilma descobriu. Gente, muita coisa linda, muita coisa linda. Janete tá aqui também. Janete entrou mal das pernas, saiu bem. Então, assim, muito legal o que Deus faz. Então, gente, é isso. Semana que vem nós vamos finalizar esse detox da mente com chave de ouro. Queridas amigas, uma comunidade maravilhosa. E nós vamos ter retiro. Então, se você quer participar do nosso retiro, tem que participar da turma 11. Live da cura. Vamos lá, gente. Gente, acho que eu falei muito. Tô com muita dor aqui. Vamos fazer uma prática bem... Vou fazer uma prática bem leve, que a gente chama de aterrissagem, assim. Só pra gente, talvez, abrir espaço aí pra essa consciência.
como meditar? A Bárbara tá perguntando. É isso, Bárbara, nós vamos fazer um desafio de 7 dias, onde a gente vai ensinar. A gente vai aproximar vocês da meditação. www.cristãosquemeditam.com.br. As inscrições vão abrir 17 de janeiro, mas dia 10 a gente vai começar essa semana. Gente, tem gente que participa da semana, é muito abençoado e mesmo se não compra o curso. Então, assim, a semana não é só pra comprar o curso. É uma semana, eu entrego muito nela, muito mesmo. Deixa eu pôr aqui um fundinho musical pra gente... Aida, seja bem-vinda! Então vamos lá, gente, que delícia estar aqui com vocês. Vamos fechar os olhos. Aliás, primeiro a gente vai fazer um reconhecimento aí de onde a gente tá. O retiro vai ser em dezembro de 2022, se Deus permitir. Deus quiser. Dezembro do ano que vem. Então, faça um reconhecimento, sabe assim, observa as luzes, vê se você pode, ao invés de só fechar o olho, observar, reconhecer, aceitar, né? Às vezes tem criança fazendo barulho, às vezes tem um vizinho andando de salto. E responder. O que é responder nesse caso? Existem maneiras que eu posso trazer um alívio para mim, que eu posso trazer um descanso, aí depende da forma como vocês do que vocês estão precisando. Às vezes deitar, se você achar que é uma boa, deitar agora. Às vezes abaixar a luz. Às vezes pedir para as pessoas da sua casa um tempinho. Fechar a porta. Veja como você pode, em mansidão, em paciência, em bondade, em paz, se conduzir para esse momento que você vai viver. Procure uma postura que seja confortável a você. Feche os olhos. Vá notando o seu corpo nesse ambiente. Talvez essa é a primeira vez que você está parando de fato no seu dia. Note o peso do seu corpo. Se entregue à superfície que te apoia. Note a luz desse ambiente que você está. Note os sons desse ambiente. Vá reconhecendo o momento que você está vivendo agora e levando sua atenção com gentileza para o seu interior. Veja se há sentimentos, pensamentos, vontades. O que está acontecendo aí
agora. Pode ser tanto a presença ou a ausência de algo. Observe e reconheça. Talvez pode ser uma sensação física, um incômodo, uma dor, ou algo confortável, bom. Veja se é possível desejar boas-vindas para isso que você nota. Veja se é possível acomodar esse incômodo. Se é possível estar com a sua raiva, com o seu cansaço. Com a sua tristeza, com a sua frustração, seja lá o que houver aí. Fique por uns instantes com isso. Com um olhar mais curioso, veja se há outras coisas além disso. Além do incômodo, por exemplo, existe algum conforto? Além da tristeza, existe alegria também? Além da raiva, existe amor? Aceitando o que notar, seja a presença ou a ausência disso. Se sua mente se divagar, não se preocupe. É isso que mentes fazem, não lute contra o que é. Apenas volte a sua atenção à minha voz. E agora, vá conduzindo a sua atenção ao ar que entra e ao ar que sai de você. Onde esse ar parece mais vivo? Onde ele te chama mais atenção? Nas suas narinas, no seu peito, na sua barriga. Observe com curiosidade. Escolha onde quer repousar sua atenção.
Note que, mesmo com um tanto de coisa no seu interior, você pode escolher o que quer olhar, aonde quer ficar. Se sua mente te tirar do lugar que você escolheu, reconheça isso e escolha voltar mais uma vez, quantas vezes forem necessárias. Aos poucos, vá notando novamente o seu corpo como um todo, o ambiente que você está, a luz desse ambiente, os sons. Trazendo a consciência do seu momento presente, lembrando que Deus está aí com você. Intencione viver o resto da sua noite com esse olhar mais atento, com essa capacidade de escolher onde estar e com a percepção de Deus com você. Vá abrindo os olhos, movimentando pés e mãos. E retribuindo com algum comentário, já, quando eu postar essa live lá, de como foi para você. Essa é uma maneira que temos de espalhar aquilo que é bom. Curtindo, comentando, compartilhando o nosso perfil. Amanhã tem mais Detox da Mente. E espero vocês na próxima semana para a gente fechar com chave de ouro esse momento. Beijo, amo vocês, obrigada por terem ficado até aqui e continuem acompanhando os nossos conteúdos que são feitos com muito carinho para vocês. Beijo, Lude, Meire. Não se preocupe, eu tenho que sair bem, eu tenho que sair leve, eu tenho que sair... Não. Nós estamos treinando a nossa mente. Continuem persistindo nesse caminho, que isso vai entrando e sendo assimilado aos poucos. Um beijo grande. Tchau, tchau.